Estamos dando início a mais um vídeo e o nosso assunto hoje será Alexandre Magno. Como sempre, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, clicar em gostei, compartilhar nas suas redes sociais, fazer comentário, enfim, vamos lá, mas sempre começando com o nosso aviso de Pedro. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Bem, vamos lá. Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, ou Alexandre III, como também era conhecido, nasceu em 22 de julho do ano de 356 a.C. Ele era filho de Filipe II, rei da Macedônia, e de Olímpia, uma princesa do Épiro. Filipe II tinha uma grande admiração pela cultura e civilização gregas. Assim, ele contrata Aristóteles para preceptor de Alexandre. Em 342 a.C., aos 13 anos, portanto, Alexandre vai estudar com Aristóteles, o famoso filósofo grego, até 339 a.C., ou seja, até Alexandre completar 16 anos. Portanto, Alexandre foi pupilo de Aristóteles durante 3 anos. E por ter sido educado por Aristóteles e também por influência do pai, Alexandre tinha grande admiração pela cultura grega. Em 336 a.C., Filipe é assassinado e assim Alexandre assume o poder. Com só 18 anos, Alexandre iniciou sua fulminante carreira de vitórias, boa parte delas sobre o grande Império Persa. Alexandre expandiu os domínios da Macedônia para toda a Grécia. Assim, toda a cultura grega, nos seus variados aspectos, foi absorvida por Alexandre. Era preocupação de Alexandre difundir a cultura grega por cada lugar que passava. A união de todo o Mediterrâneo Oriental sob seu comando propiciou a criação de uma cultura única, em que traços gregos foram misturados a traços regionais. Além disso, favoreceu o contato e o comércio entre os povos e a difusão de conhecimentos. Filosofia, arquitetura, poesia, teatro, religião, moda, enfim, toda a cultura e os costumes gregos foram levados por Alexandre a todos os territórios que ele conquistou. O Império de Alexandre ia desde o norte da África, passando pelo antigo Império Persa, no Oriente Médio, o leste europeu até a Índia. Em apenas 10 anos, Alexandre expandiu as fronteiras da Macedônia até a Índia, chegando a conquistar literalmente metade do mundo. Bem, aqui nós precisamos deixar claro que é metade do mundo conhecido na época. Ele conquistou literalmente metade do mundo, mas era metade do mundo conhecido na época. Por exemplo, na época não tinha sido descoberta ainda a América Latina, mas foi metade do mundo que ele conquistou. E por onde passou, levou a cultura grega. Onde ele chegava, instalava um templo e uma ágora. Alexandre morre em junho de 323 a.C. e após a morte dele, seus generais dividiram o império entre si e sustentaram a herança administrativa e cultural de Alexandre por 300 anos, até que os romanos chegam a Alexandria, no Egito, em 30 a.C. Essa é a data oficial para o fim do domínio da cultura helenística. Bem, aqui nós temos uma curiosidade. Todos os invasores, todos os conquistadores vão invadindo países e levando cultura do seu próprio país, levando cultura, costumes, enfim. No caso de Alexandre é diferente. Alexandre era macedônio, mas à medida que ele ia invadindo os países, ele levava a cultura da Grécia, e não a dele próprio. Essa é uma característica muito interessante. É como se os Estados Unidos invadissem o México e depois partissem para tomar toda a América Latina, e ao invés de trazer a cultura deles, americanos, trouxessem a do México. Isso é uma faceta diferente, uma curiosidade, né, uma característica de Alexandre que chama a atenção. Bem, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu quero pedir mais uma vez que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo episódio.